Bom, pessoal, vamos lá então falar um pouquinho sobre produtos notáveis. Eu coloquei aqui 2 exemplos, vou explicar para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção, que não é nada difícil. Vamos lá. Ó, vou fazer primeiro esse daqui, que é o mais fácil. A mais B ao quadrado. Então, o que significa um número ao quadrado? Significa que é ele vezes ele outra vez. Então, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Isto é A mais B ao quadrado, tá bom? Então, agora eu vou multiplicar, fazendo sempre a propriedade distributiva. Então, esse A aqui vai multiplicar todo mundo que tá lá no outro parênteses. Então, vai multiplicar o A, depois vai multiplicar o B. Por isso que nós aprendemos a multiplicar os monômios, tá vendo? Que agora nós já sabemos fazer isso. A vezes A é A ao quadrado. Agora, eu faço esse A vezes o B, e A vezes o B é AB. Pronto. Agora, vou multiplicar este B aqui, ó. Também por todo mundo lá do outro lado. Então, B vezes A, depois B vezes B. B vezes A é BA. Mas eu posso escrever também AB, que é a mesma coisa. E para ficar como esse daqui, eu vou colocar o A na frente e depois o B. A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. E a gente escreve assim, AB. Tá? Não precisa pôr o sinalzinho de vezes aqui no meio. Quando não tem sinal entre as letras, nós já sabemos que estamos multiplicando. Mais o B vezes o B, que é B ao quadrado. Bom, aí, como nós aprendemos nas aulas passadas, eu posso ainda ver se eu tenho termos semelhantes para juntar, para simplificar a minha expressão. Eu tenho aqui o AB e o AB, então eu vou somar o AB mais o AB. Então, eu vou copiar A ao quadrado, mais um AB mais outro AB, 2 ABs, mais B ao quadrado, tá bom? E aí, encerramos esse exercício. Quero que vocês prestem bem atenção como ficou aqui no meio, ó. A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado, tá bom? Bom, agora, nós temos esse daqui, que é x mais... Tá saindo um pouquinho do foco, deixa eu ver. X mais 2y ao quadrado, tá? Então, o que é x mais 2y ao quadrado? É x mais 2y vezes x mais 2y, tá bom? E aí, eu vou fazer propriedade distributiva de novo. Então, x vezes o x, depois x vezes o 2y. Então, x vezes x, nós já aprendemos que quando eu multiplico potências de mesma base, somos expoentes. Um daqui mais um daqui dá 2, então x ao quadrado. E x vezes 2y, então vai ficar mais 2yx. Ou se eu quiser escrever 2x, y também pode, não tem problema a ordem aqui das letras, tá bom? Agora, eu vou fazer 2y vezes esse x aqui, que vai dar 2yx também. E agora, 2y vezes 2y, ó, e presta atenção agora, que tem o número também, ó, 2 vezes 2, que são 4, e y vezes y ao quadrado. Vamos juntar os termos semelhantes, que os termos semelhantes é yx e yx. 2yx mais 2yx são 4yx. E o que sobrou aqui por último, 4y ao quadrado. Por que esses produtos são notáveis? Porque nós notamos aqui, ó, que eu tenho o primeiro termo aqui ao quadrado, o segundo termo também ao quadrado, e aqui no meio eu tenho sempre duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Vamos ver? O primeiro termo é A ao quadrado, A ao quadrado. O segundo termo é B, B ao quadrado. E aqui no meio vai ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes B, ó, 2 vezes A vezes B.
Aqui acontece a mesma coisa, vamos ver? Ó, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. O quadrado do segundo termo, que era 2y, ó, o quadrado de 2 é 4, e o quadrado de y ao quadrado. E aqui no meio, não é duas vezes o primeiro termo, que é x, 2x. 2x vezes 2y, olha só, 2 vezes 2 são 4, e y daqui e o x daqui, ó, 4yx. É isso que acontece nos produtos notáveis, tá bom? Vamos fazer os exercícios, qualquer dúvida me chame. Bom, agora a gente vai ver um outro exemplo, né? Que é o produto da soma pela diferença, um outro produto notável. Nós estávamos vendo até agora o quadrado da soma de dois termos. E o que acontecia no quadrado da soma de dois termos? Eu repetia aqui o mesmo sinal. Então, se aqui era mais, aqui também era. Se for menos, aqui também vai ser. Agora não. Agora eu estou fazendo uma soma por uma diferença. Então, aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma diferença. Então, vamos ver o que vai mudar. Então, vou fazer a distributiva do mesmo jeito, A vezes A e A vezes o menos B, tá bom? Então, ó lá, A vezes A ao quadrado, A vezes o menos B, agora que eu preciso prestar atenção, ó. Tem uma multiplicação, o A é positivo, o B é negativo, os sinais, então, são diferentes, então, meu resultado vai ficar negativo. E A vezes o menos B vai ficar A, B. Agora, eu vou fazer o B vezes o A, que é a mesma coisa que A vezes B. Vou olhar o sinal novamente, ó, os dois são positivos, então agora vai ficar positivo. A vezes B é AB. E agora os sinais são diferentes, que agora eu vou fazer, ó lá, quem que eu fiz? B vezes A e agora B vezes B aqui, ó. Os sinais do B são diferentes, aqui é B positivo, aqui é B negativo. Então, o meu resultado agora vai ficar negativo. E B vezes B, B ao quadrado. Aí, vou ver se tem semelhantes para eu operar. Aqui eu tenho, ó, menos AB e mais AB, são semelhantes. Então, eu tenho menos 1AB com mais 1AB. Esse AB pagou esse que eu devia e ficou zero. O que sobrou para mim? A ao quadrado e menos B ao quadrado. Foi isso que sobrou. Vamos ao próximo, olha lá. 2x vezes 2x. Então, eu tenho aqui os coeficientes numéricos agora, então tem que multiplicá-los. 2 vezes 2. X vezes x, x ao quadrado. Agora, eu vou fazer 2x vezes o menos 4. Olha lá, prestando atenção nos sinais. Negativo e positivo, os sinais são diferentes, então fica negativo. 4 vezes 2 são 8, então 8x. Agora, eu tenho 4 vezes 2x, então é mais, porque os dois são positivos. 4 vezes 2 são 8, 4 vezes 2x são 8x. Agora, mais 4 vezes o menos 4 aqui, ó. Agora, os sinais são diferentes, fica menos. E 4 vezes 4, 16. Então, menos 16. Agora, vamos ver os semelhantes aqui, que é o x, é o que tem o x, ó. Só que eu tô devendo 8x, paguei 8x, fiquei com 0x aqui. O que me sobrou? 4x ao quadrado menos 16. Isso daqui, ó, se eu olhar bem, é o quadrado do 2x, porque o quadrado de 2 é 4 e o quadrado de x é x ao quadrado. E o quadrado de 4, porque 4 ao quadrado são 16. Aqui, ó, o A é o quadrado, o A ao quadrado é o quadrado do A e o B ao quadrado é o quadrado do B. E aí, daqui, nós tiramos uma outra regrinha aqui, a regrinha do produto da soma pela diferença, que diz que quando eu tenho, né, uma multiplicação de uma soma de dois termos pela diferença desses mesmos dois termos, o resultado vai ser sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E aí, eu nem precisaria fazer tudo isso se eu gravasse isso.
que vai ser sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá bom?